todos os 4 evangelhos, Lucas é um evangelho muito lindo, os milagres narrados, os feitos acontecidos marcam, queridos. Lucas, que era um médico, foi um médico muito conhecido, muito popular, muito humilde, e atendia as pessoas mais carentes na época. Conheceu Paulo e, através de Paulo, se converteu a Cristo. Ele é quem narra um dos evangelhos sinóticos, juntamente com Mateus e com Marcos. Observa aqui que está falando do nascimento de Jesus Cristo. O nascimento de Jesus foi profetizado muito antes, há muitos anos atrás. Jesus foi a semente da mulher, quando o próprio Deus falou para a serpente, dizendo: da semente da mulher nascerá um, tu lhe ferirás o calcanhar, e ele lhe esmagará a sua cabeça. Jesus, ele é aquele que esmaga a serpente. Quem é a serpente? O diabo. Ele, na cruz do Calvário, ele esmagou a serpente. Porque Calvário quer dizer Gólgota ou caveira. Caveira se refere ao inimigo. Ele foi esmagado. Jesus venceu. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda profético, isso é um sinal. Essa questão, ela é tanto simbólica como literal. Aconteceu, e ele também nos deu poder. Para quê? Para pisar em escorpião e em serpente, que são forças maléficas, poderes malignos. Mas ele nos deu esse poder através de sua morte na cruz do Calvário. Quando ele ressuscita, ele dá poder, e ele deixa na sua palavra este poder. Agora observamos acerca do nascimento de Jesus Cristo, para não puxar muito tempo. Nós percebemos aqui que Jesus nasceu como prometido pelos profetas, que seria um sinal. A virgem ia conceber, ia dar luz ao menino. Isaías já tinha profetizado sobre isso cerca de 700 anos antes de Jesus nascer. O profeta Isaías profetizou que seria também um sinal. A virgem ia conceber o menino, que seria chamado de Emanuel, Deus conosco. Maravilhoso. O nome dele seria Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Jesus, o Filho de Deus. Aleluia. Quando ele nasce, a Bíblia é bem categórica em nos dizer aqui, não necessariamente ele nasce dentro da manjedoura, mas ele nasce em algum lugar, e neste lugar havia pouco espaço, muito movimento por certo. Então foi necessário tirar eles dali, colocar o menino em algum lugar, porque geralmente a criança nasce, ela é colocada em algum lugar. E ele nasceu, e quando ele nasce, para onde ele vai ser colocado? Que lugar ele vai ser colocado? Quando ele nasce, alguém pega, enrola com pano o menino e coloca numa manjedoura. Aleluia. Glória a Deus, e aí, aleluia. O anjo aparece aos pastores que estavam no campo, pastoreando ovelhas. O anjo aparece e diz: trago-vos boas notícias. E os anjos começam a falar dessa notícia. A Bíblia diz que eles falam de grande alegria que veio para todo o povo. Que alegria era essa? Aí ele diz: isso vos será por sinal. Falou com os pastores. Isso será
por sinal. Vocês vão achar ele enrolado num pano, envolto em pano e dentro de uma manjedoura. Ora, para que servia uma manjedoura? Para que era uma manjedoura? Uma manjedoura era para colocar cordeiro. Manjedoura não era para colocar meninos, não era para colocar pessoas, não era para colocar meninos recém-nascidos de jeito algum, era para colocar cordeiro. Oh, glória, glória, glória. Aí eu sinto a presença muito forte nessa noite. Por que, pastor? Porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João Batista batizava no Rio Jordão, e ele de repente olha e Jesus se aproxima, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É por isso que o menino é colocado na manjedoura para cumprir-se a profecia. Ele é o Cordeiro de Deus. O lugar de cordeiro onde era? Na manjedoura. O menino Jesus ao mesmo tempo foi nascido rei. Mas como que ele é nascido rei e é colocado na manjedoura? Porque ele também é o Cordeiro de Deus. E como que ele é rei e foi colocado na manjedoura? Colocado na manjedoura para se cumprir a profecia que ele é o Cordeiro de Deus. Mas depois ele também recebe presente, ele recebe mirra, ele recebe ouro, ele recebe alguns utensílios preciosos que só rei recebia. Por que ele recebe? Porque ele também é rei dos reis. Oh, glória! Os magos vieram do Oriente e trouxeram presentes para ele. Por quê? Porque ele é também aquele que é nascido rei. Jesus nasceu rei. Todos os outros reis que vieram antes, eles não nasceram rei. Por mais novo que eles reinassem, 8 anos por aí, mas eles não nasceram rei, eles nasceram depois se tornaram rei. Jesus é o único que nasceu rei, morreu na cruz como rei, ressuscitou como rei, subiu ao céu como rei, está sentado no trono como rei, vai voltar como rei, porque ele reina para sempre. O reino dele é eterno. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Por que ele é colocado na manjedoura? Era de costume, queridos, quando nascia um cordeiro, se o cordeiro tivesse mancha, escuta, se o cordeiro tivesse mancha, se o cordeiro fosse aqueles cordeiro manchado, ele ficava junto com os demais. Ficava junto. Ele não se separava, porque ele era um cordeiro com mancha. Cordeirinho, quando nascia, se fosse um cordeirinho manchado, aquele esmalhado, ele ficava lá. Mas quando era um cordeiro limpinho, que não tinha nenhuma mancha, porque a mancha, às vezes, ela representava o pecado naquela época. Então, quando um cordeiro era manchado, nascia com aquelas manchas, representava pecado. Mas quando nascia um cordeiro limpo, que não tinha mancha, esse cordeiro era posto à parte, em um lugar especial chamado manjedoura.